Bem-vindo a mais um GuiaCast e hoje nós estamos aqui no podcast da GuiaJus. E a GuiaJus é uma plataforma de advogados. Nós fazemos a ponte entre eles, né? Você que está precisando de um advogado, passando uma situação difícil, né? Precisando de uma orientação jurídica. Se você pesquisar no Google, nas inteligência artificial e encontrar um link da GuiaJus, clique no link da GuiaJus. Todos os profissionais que estão cadastrados na GuiaJus são profissionais altamente qualificados. Antes do profissional ter um cadastro liberado, nós verificamos o título, avaliações, né, casos que esse advogado já atendeu, e aí sim nós liberamos o cadastro. Então, se você está entrando na plataforma GuiaJus, fique tranquilo, sempre vai ter um ótimo advogado para te atender. E hoje eu estou aqui com a doutora Ana Chiane. Doutora, seja muito bem-vinda. Doutora está na área de previdência, né, falando muitos assuntos interessantes nessa área, na plataforma. Já tem bastante matéria, a gente já leu várias matérias sobre esse tema. E antes de começar, eu gostaria de te conhecer um pouquinho mais, saber um pouco da sua história, né? Você escolher essa área da previdência, né? E também lá atrás, vamos puxar um pouquinho lá atrás, né? Quanto tempo você se formou, por que você escolheu fazer direito, né? Ter uma pessoa que te motivou, ter uma história aí para contar. Muito obrigada, né? É um prazer estar aqui com vocês. E a nossa vida é uma história, né? É um processo que nós passamos, né? Eu iniciei numa empresa onde eu trabalhei durante 30 anos com previdência complementar. Legal. Então, lá eu vivia previdência complementar durante 30 anos. Eu tanto ouvia o INSS como a própria previdência complementar, que é um complemento para a sua aposentadoria. O que muitas pessoas hoje em dia ficam restritas só ao INSS. E quando vem a aposentadoria, é o impacto. E agora, o que eu faço com o que eu ganhava e com o que eu vou ganhar? E justamente a previdência complementar é ela que vem te dar essa estabilidade, manter o seu padrão de vida. E você não fica restrito só ao INSS. Então, eu vivi isso, eu aprendi muito sobre isso. E, passados anos, próximo de eu me aposentar, eu falei, agora eu vou fazer a minha faculdade do coração, que é o direito. Uau, que história. E iniciei a faculdade. Me formei no meio da pandemia, a minha formatura foi online. E iniciei atuando em outra área do direito, mas após participar de vários congressos e palestras sobre previdência. Previdência sempre te puxou, né? E aí eu falei, opa, eu não posso deixar de atuar nessa área, porque aí comecei a fazer todos os links em tudo que eu vivi, como em várias áreas, em vários assuntos dentro da previdência complementar, só que agora eu estava vendo um outro ângulo, que era o ângulo do direito, do judicial, das leis. Então eu estava conectando uma coisa com a outra. Mas quando eu escutava alguns assuntos, para mim era uma coisa muito simples, eu não tinha dificuldade nenhuma de entender. E aí você já vê que o advogado previdenciarista que não tem essa visão, né, que não tem esse conhecimento, realmente naquele momento ele vai ter que juntar a legislação com o conhecimento da área. Só que o conhecimento da área eu já tinha. Olha só. Então isso facilitou demais e isso me fez, eu falei, não, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou seguir. E aí eu comecei a trabalhar, a atender, estudar, até hoje, né? Porque advogado estuda para sempre, o tempo todo. Então, em congressos, em palestras, e com isso eu estou indo no meu dia a dia, atendendo meus clientes, amando o que eu faço. Que legal. Eu amo a previdência, eu amo trabalhar com previdência. Quem não acredita em destino, escuta a sua história, começa a acreditar em destino, né? Destino traçou. É verdade. É verdade? É verdade. Doutora, então vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui, tá?
Vamos entrar nesse assunto, então. Bom saber que você domina, tem essa carga aí de estudo, de história, de destino dentro da Previdência. Então, acredito que as perguntas vão ser bem respondidas. Doutora, por que muitas pessoas têm o benefício do INSS negado mesmo estando doente? As pessoas têm o benefício do INSS mesmo estando doentes devido ao requerimento como é realizado no INSS. Até mesmo porque não tem uma boa orientação. Muitas vezes as pessoas, elas realizam esse requerimento sozinhas e não consultam um especialista na área. Há necessidade de você consultar um especialista na área, porque ele vai conduzir toda essa situação. Para que você tenha um benefício concedido no INSS, existem alguns requisitos que você precisa, que precisam ser preenchidos. Um bom laudo médico, um receituário. O código CID tem que estar presente no receituário, tem que ter um atestado médico, tem que estar comprovado no próprio laudo, no próprio atestado, a incapacidade do segurado para trabalhar, seja parcial ou total, porque se houver uma incapacidade parcial, mesmo assim tem que tomar muito cuidado da forma como vai estar descrito a doença do segurado. Então, é importante que você tenha tudo muito bem documentado. Você tem que documentar, você tem que apresentar todos esses documentos têm que estar anexados no requerimento. E uma coisa muito importante, que muitas vezes também levam em deferimento seja ou de um auxílio-doença, que após a reforma da Previdência mudou o nome, que é auxílio por incapacidade temporária, como a própria aposentadoria por invalidez, que também após a reforma mudou a nomenclatura, que é a aposentadoria por incapacidade permanente. Você tem que tomar muito cuidado, porque você tem que ter a qualidade de segurado. Caso você tenha perdido a qualidade de segurado, esse também pode ser um dos motivos pelo indeferimento do seu benefício. Então, não é só você ter uma boa documentação. A situação do segurado com relação ao INSS é importantíssima. E ele não pode perder a qualidade de segurado. Porque se ele perder a qualidade de segurado, com certeza será indeferido o processo dele. Aí é quando muitas vezes recorrem ao profissional, aonde nós identificamos a perda da qualidade e, dependendo do código da doença, basta ele fazer apenas uma contribuição ou ter que fazer uma determinada quantidade de contribuições para que ele retorne a estar habilitado a requerer um benefício. Doutora, vale a pena pedir aposentadoria sozinho, sem orientação? Não vale a pena pedir a aposentadoria sozinho, sem orientação. Porque a aposentadoria, ela é uma estratégia. Você contribuir, ok, você tem que contribuir, mas você tem que contribuir com estratégia. E muitas vezes, quando você pede a aposentadoria sem orientação, existem ali no seu cenário contribuições que você acha que podem levar a um benefício de um valor alto que, na verdade, você não vai receber. Ou um fator que acontece muito no escritório são erros no histórico das contribuições. Qualquer aposentadoria, você faz um estudo a partir do CNIS, que é um cadastro nacional da Previdência Social. É onde você tem todos os vínculos empregatícios ali, de todos os vínculos que ele contribuiu, seja empregatício, seja autônomo, ou como contribuinte individual, que ele contribuiu para o INSS.
E justamente nesse documento existem muitos erros. Eu posso dizer para você que 90% tem erro. E se esses erros não forem tratados, você pode ter vínculos ali totalmente excluídos do cálculo da sua aposentadoria. Você espera um valor, um determinado valor, e você é surpreendido por um valor muito inferior. Mas isso acontece para as pessoas que não consultam um especialista e requerem a sua aposentadoria sozinhos. E quando chega o valor, eles acabam recebendo e aí vão ter que recorrer a um especialista. Aí sim nós vamos ter que requerer para ele, solicitar uma revisão do benefício dele. Então, o que eu digo para todos, não façam o requerimento da sua aposentadoria sozinhos, sem antes consultar um especialista. Doutora, quem nunca contribuiu pode receber algum benefício do INSS? Quem nunca contribuiu não pode receber nenhum benefício do INSS. Não existe benefício do INSS pago sem contribuição. O que existe é que tem que ser separado. Uma coisa são os benefícios assistenciais que são pagos pelo INSS e os benefícios previdenciários que são pagos também pelo INSS. Porém, quem nunca pagou o INSS, o que as pessoas, dependendo da situação dessas pessoas, o que elas podem recorrer e que está dentro do cenário dessas pessoas que nunca contribuíram, é o BPC-LOAS, que são pessoas que vivem em miserabilidade e vulnerabilidade. É um outro cenário, são outros requisitos que precisam ser preenchidos. Essas pessoas, sim, são pessoas que geralmente, mas já encontrei casos de pessoas que já contribuíram lá no passado e por algum motivo ficaram desempregados e se encontraram em uma situação muito delicada. Então, essas pessoas também perderam a qualidade segurada e hoje em dia, por viverem em vulnerabilidade ou miserabilidade, eles têm direito, sim, a um benefício que é o BPC-LOAS, que é pago pelo INSS. Mas, para isso, vai precisar preencher alguns requisitos. Dessa forma, você consegue receber um benefício pago pelo INSS. Revisar a aposentadoria pode aumentar o valor do benefício? Revisar a aposentadoria pode, sim, aumentar o valor do benefício. Porque o que acontece? Muitas vezes, quando a pessoa faz o requerimento da sua aposentadoria, ela não fez uma avaliação, nem passou por um especialista, uma análise do histórico de contribuições. Então, muitas vezes, entra sozinha com o requerimento e, quando chega o valor daquela aposentadoria, é um valor inferior ao que ela imaginava, ou que ele imaginava. Eu tenho um exemplo prático no escritório com relação a isso. Uma cliente me procurou, ela já estava aposentada desde 2016 e ela não se conformava com o valor que ela vinha recebendo. Eu fiz uma revisão de um planejamento dela e foi identificado que alguns vínculos que deveriam fazer parte do cálculo, por ter um indicador que praticamente ele excluía do cálculo do benefício, ele não foi incluído no cálculo. E, com isso, ela foi prejudicada no valor. Nossa. E o que eu fiz? Eu tratei essas inconsistências, na revisão dela, provei com todos os documentos e eu dobrei o valor da aposentadoria dela. Isso de 2016 para cá. Uau. E é um caso de sucesso. E eu já recebi outros clientes também, em situações bem parecidas, e realmente a revisão, ela aumenta o seu benefício, sim. Mas, claro, você tem que ter toda a documentação que venha provar que faz jus, que você está de acordo com a legislação
para que o benefício seja atualizado. O que ocorre muitas vezes são com pessoas que entraram, fizeram o seu requerimento sozinhas e foram surpreendidas pelo valor do benefício. E quando procuram um profissional da área, realmente, quando é realizado uma análise, um planejamento dessa aposentadoria, com um foco numa revisão, que é justamente identificados problemas que existiam, que não foram tratados e que justamente impactaram no cálculo e fizeram com que o benefício dela, a aposentadoria, viesse num valor reduzido. Que nunca deve se falar na perícia no INSS. O que você não deve falar numa perícia do INSS? Eu já diria que o que você deve falar numa perícia do INSS? Quando há uma perícia no INSS, o profissional tem que preparar o seu cliente para essa perícia. Depende da situação do cliente, qual é a doença desse cliente, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, o que ele deve falar, o que ele não deve falar. Depende muito da situação. Você tem que estudar essa situação, a situação em si do cliente, para que você venha prepará-lo para qualquer pergunta que seja falado. E só responda o que for perguntado. Não inventa nada. Se o perito mandar você se abaixar, não se abaixe, porque se o seu problema é um problema que lhe impede de trabalhar, ou se você tem um problema de coluna, um problema no joelho, o perito vai falar para você, caiu essa caneta, você pode pegar para mim? Não, você não vai pegar. Então, você estuda, você instrui o seu cliente, como ele deve ir, como ele deve chegar, o que ele deve falar, preparar toda a documentação, leva um dossiê pronto, separado, os receituários, dos atestados médicos, dos laudos, tudo datado, bonitinho, tudo direitinho. Isso sim, você está preparando a pessoa para que ela chegue na perícia e fale só o essencial. E agora, com uma nova norma que saiu recentemente, as perícias vão ser feitas por videoconferência. O segurado ele vai ter que ir no INSS, mas lá o perito não vai estar presente, mas a perícia vai ser realizada por videoconferência. Toda essa documentação vai ser escaneada e vai ser enviada para o perito. O perito, onde ele estiver, é que ele vai estar realizando a perícia. Então, mais um cuidado que tem que ter, a documentação muito bem preparada. Doutora Ana, o INSS pode negar benefício mesmo com vários atestados médicos? O INSS pode sim negar benefícios mesmo com atestado médico. E nega, e muitos benefícios são negados, mesmo com os atestados médicos. Por que isso? Porque os atestados médicos não estão bem preparados. A documentação não foi bem preparada. Você precisa ter os laudos corretamente, o receituário, todos os remédios, precisa ter os atestados médicos também, tudo bem descrito, com toda a doença, qual é a doença que tem, a descrição dessa doença, tenha um código CID ou mais códigos CID, tudo isso tem que estar relacionado nesses documentos, inclusive com a incapacidade para o trabalho. Porque se não for uma documentação bem descrita, bem preparada, vai ser negado sim, e isso ocorre. E são muitos casos de indeferimento. Mas para isso você precisa estar orientado por um bom profissional, que ao você apresentar esses documentos, esse profissional já vai ver, já vai fazer uma análise se os documentos estão de acordo ou não. Se precisar que sejam corrigidos, com certeza o profissional vai orientar. Até mesmo uma cartinha bem informal ao médico, para que ele não se sinta coagido
do tipo, o advogado que está querendo me dizer como eu devo... Não é, a intenção não é essa. A intenção é que venha um laudo bem escrito para que esse benefício não seja indeferido. Pelo contrário, seja deferido e o próprio segurado ele tenha condições de usufruir, de cuidar da sua saúde naquele período que estiver no benefício, né? Estiver afastado em auxílio-doença, sendo com a nomenclatura nova o auxílio por incapacidade temporária. Quem já teve o benefício negado pode tentar novamente? Quem já teve o benefício negado pode sim e deve tentar novamente. Porque dependendo da doença, você não tem um período de benefício muito longo. E com isso, finalizando o benefício, se não houve a opção ou se o próprio INSS não ofereceu que, após o término desse benefício, a segurada poderia prorrogar aquele benefício, se fosse o caso, se não estivesse apta para retorno do seu trabalho, ela pode sim e deve entrar com um novo benefício. Preparar a documentação, sempre buscando um profissional especializado na área, para que possa ter uma boa orientação de toda a documentação e requerer o benefício novamente. Deve sim, se não está capacitada para o trabalho, deve sim. E dependendo da doença, e conforme for as repetidas vezes que a pessoa teve em auxílio por incapacidade temporária, dependendo da doença, isso pode ser transformado depois numa aposentadoria por invalidez, que atualmente, após a reforma, é tratado como aposentadoria por incapacidade permanente. Dependendo da quantidade de auxílios por incapacidade temporária, você pode, sim, futuramente pedir a conversão desse auxílio por incapacidade temporária para uma aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Se aposentar antes da hora, pode reduzir sua renda para sempre? Aposentar antes da hora pode reduzir a sua renda? O segurado ele não consegue se aposentar antes da hora. Ele tem que ter preenchido os requisitos para se aposentar. O que ocorre hoje em dia, o que é? Nós temos as aposentadorias por tempo de contribuição, como temos a aposentadoria por idade. Dentre os tipos de aposentadoria por tempo de contribuição, você tem o pedágio de 50%. É um tipo de aposentadoria que reduz pelo menos pela metade o benefício, a aposentadoria desse segurado. Quando o segurado, eu faço um planejamento previdenciário e vou apresentar ao segurado, e eu apresento para ele que ele já está apto para se aposentar, porém, por um tipo de contribuição, por um tipo de aposentadoria de pedágio de 50%, o qual reduz muito o valor da aposentadoria. Mas no mesmo planejamento é apresentado os outros tipos de aposentadoria. Porém, cabe a ele decidir ou não. Agora, caso ele decida em se aposentar pelo pedágio de 50%, se aposentou, recebeu esse valor, foi deferido, aí não tem volta. Vai ficar com essa aposentadoria e não tem jeito de retorno. Muito obrigado pela sua participação, foi assim muito bom, tá? As informações vai ajudar demais os nossos ouvintes, né? E eu gostaria, né, de uma mensagem final, né? Quero agradecer mais uma vez. E qual é a mensagem que você deixaria para o nosso ouvinte e também para o seu ouvinte? A mensagem que eu deixo para vocês é: procurem um profissional especializado. Não façam nada por impulso. Procure sempre uma orientação para que vocês não sejam prejudicados, seja nos benefícios, sejam nas aposentadorias. Então, procure um profissional, porque
você planejar o seu futuro é uma estratégia. A aposentadoria é uma estratégia que você vai levar para o resto da sua vida. Então, procure um profissional que possa lhe orientar corretamente o que será o melhor para você.